Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade com o nosso projeto da leitura bíblica. Vamos continuar aqui no livro de Josué. Hoje nós vamos ler Josué do capítulo 19 até o capítulo 21. E como a gente estava falando ontem, né? A gente está lendo aqui sobre as partilhas de terra dos filhos de Israel. Eles chegaram ali à terra prometida, né? E Josué está destinando ali cada terra para cada tribo. Então é uma leitura um pouco mais geográfica, né, vamos assim dizer, porque fala aqui o nome das cidades, o nome de cada região ali onde as tribos vão ficar. Então não tem um aprofundamento muito grande não. Assim como a leitura de ontem, né? É uma continuação aí da leitura de ontem. E aí, antes de iniciar cada parte aqui, como não tem um aprofundamento muito grande, eu vou falar onde que é essa divisão de terra e para qual tribo vai ser, beleza? Então pegue aí a sua Bíblia para a gente iniciar aqui no capítulo 19 do livro de Josué. A primeira parte aqui, no capítulo 19, nós vamos falar sobre a divisão de terra da tribo de Simeão, fechou? Vamos lá, capítulo 19. Na segunda vez, o sorteio saiu para Simeão, para a tribo dos Simeonitas, conforme seus clãs. Sua herança ficou no meio da herança dos descendentes de Judá. Tocou para eles como herança Bersabeia, Saba, Molada, Azer-Sual, Bela, Azem, El-Tolade, Betul, Orma, Sigeleg, Bet-Marcabote, Azer-Susa, Bet-Leboate, Lebaote, tem uns nomes difíceis aqui, mas vamos lá. E Saroém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Remon, Atar e Azam, 4 cidades com suas aldeias, e também todas as aldeias que estão ao redor dessas mesmas cidades, até Balaat-Beer, que é Ramar do Negueb. Essa foi a herança das tribos dos Simeonitas, conforme seus clãs. A herança dos Simeonitas foi tirada da parte dos descendentes de Judá, pois era demasiadamente grande para eles. É por isso que os Simeonitas receberam sua herança no meio da herança dos descendentes de Judá. Agora aqui nós vamos ver como é que foi a divisão de terra ali para a tribo de Zabulon. Na terceira vez, o sorteio saiu para Zabulon, conforme seus clãs. A fronteira de sua herança vai até Sabude, sobe pelo oeste até Merala, toca de Bazete e chega até o riacho que está na frente de Jequinaã. De Sadude, ela se volta para o leste, para o sol nascente, até o limite de Sezelete Tabor, sai na direção de Daberet e sobe até Jáfia. Daí, continua para o leste, passa por Gat-Éfer e Etacazim, continua até Remon e dobra na direção de Noa. Depois, a fronteira contorna pelo norte de Anatom para terminar no vale de Jectael. Aí estão Catete, Nalaol, Semeron, Girala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essa é a herança dos Zabulonitas, conforme seus clãs. Todas essas cidades com suas aldeias. Agora aqui nós vamos ver como foi a divisão de terra ali para a tribo de Issacar. Na quarta vez, o sorteio saiu para Issacar, para os descendentes de Issacar, conforme seus clãs. Seu território compreende Jezrael, Casalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anaraate, Daberate, Sezion, Abis, Ramete, Enganim, En-Adá, Bet-Fazes. A fronteira chega ao Tabor, Seezima e Bet-Sames, terminando no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Essa é a herança dos descendentes de Issacar, conforme seus clãs. Todas essas cidades com suas aldeias. Agora aqui nós vamos ver como foi a divisão de terra ali da tribo de Azer. Na quinta vez, o sorteio saiu para a tribo dos Azeritas, conforme seus clãs. Seu território compreende Alcate, Cali, Beten, Aksaf, Elmeleque, Amaade e Messal. Sua fronteira oeste toca o Carmelo e o rio
Labanate. Volta-se para o leste até Bet-Dagon, toca Zabulon e o vale de Jefitael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e sai pela esquerda em direção a Cabul, Abidom, Ruúbe, Amon e Caná até a grande Sidônia. A fronteira volta depois para Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Torna então a Oza, terminando no mar na região de Aquisibe. Aí estão Aco, Afec e Roobe, 22 cidades com suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos descendentes de Aser, conforme seus clãs, todas essas cidades com suas aldeias. Agora aqui nós vamos ver como foi a divisão de terra ali para a tribo de Neftali. Na sexta vez, o sorteio saiu para os descendentes de Neftali, conforme seus clãs. Sua fronteira vai desde Elef e do carvalho de Saananim, Adami-Neseb, Jebinael, até Lecum, terminando no Jordão. A fronteira volta para o oeste até Asnot Tabor, de onde passa para Ucoca. Toca Zabulon ao sul, Aser a oeste e o Jordão ao leste. As cidades fortificadas são Azedim, Ser, Emate, Recate, Kineret, Edema, Rama, Azor, Sedes, Edrai, em Azor, Gerom, Magdalael, Orem, Bet-Anat e Bet-Sames, 19 cidades com suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos descendentes de Neftali, conforme seus clãs. Todas essas cidades com suas aldeias. Aqui agora nós vamos ver como vai ser a divisão de terra ali para a tribo de Dan. Na sétima vez, o sorteio saiu para a tribo dos Danitas, conforme seus clãs. O território da sua herança compreende Saraá, Estaol, Irsames, Saleb, Ayalon, Silata, Elon, Tana, Acaron, Eutesse, Gebeton, Balaate, Azor, Bene-Barak, Gat-Remon, as águas do Jarcom e do Rancom, com o território que está diante de Jope. O território dos Danitas, contudo, sairá pequeno. Então os Damitas subiram para guerrear contra Lesen e a tomaram passando-a ao fio da espada. Apossaram-se dela e aí habitaram, dando-lhe o nome de Dan por causa de Dan, o nome de seu antepassado. Essa foi a herança da tribo dos Danitas, conforme seus clãs. Todas essas cidades com suas aldeias. E assim terminaram de repartir a terra em herança, conforme seus territórios. Em seguida, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, conforme a ordem de Javé. Deram-lhe a cidade que ele pedira, Tamnat-Saraá, na serra de Efraim. Ele reconstruiu a cidade e aí se estabeleceu. São essas as heranças que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, junto com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram, tirando a sorte em Silo, diante de Javé, na porta da tenda da reunião. E assim terminaram de repartir a terra. Então a gente viu aqui, né, a divisão de terra ali para as tribos, né, cada uma pertencente ali, por exemplo, a tribo de Simeão, a tribo de Zabulon, para os filhos de Israel. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 20. Só tomar uma aguinha aqui, né, para poder nos refrescar, que está bastante quente aí. Vamos lá? Capítulo 20 aqui agora. Javé disse a Josué: Fale aos israelitas, separem as cidades de refúgio sobre as quais eu lhes farei por meio de Moisés. E assim poderá fugir para elas o homicida que tiver matado alguém involuntariamente sem querer. Assim, elas servirão para vocês de refúgio diante do vingador do sangue. Essa cidade de refúgio aqui, né, é bem interessante a gente comentar sobre ela, porque é uma cidade de refúgio ali, onde um homicida, né, cometeu o crime de matar uma outra pessoa sem querer matar, vamos assim, matou por um acidente. Então a pessoa pode se refugiar ali no tempo, né, por um tempo, numa cidade que é chamada cidade de refúgio, beleza? O homicida poderá fugir para uma dessas cidades e, colocando-se junto à entrada da porta da cidade,
poderá expor o caso aos anciãos dessa cidade. Estes o acolherão na cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não lhe poderão entregar o homicida, pois foi sem querer que matou o próximo e não porque antes o tivesse odiado. Então matou aqui sem querer. Ele se estabelecerá nessa cidade até comparecer para o julgamento diante da comunidade, até a morte do chefe dos sacerdotes, que estiver em função nesses dias. Depois disso, o homicida poderá retornar, voltando para sua cidade e sua casa, para a cidade onde fugira. Eles consagraram então sedes na Galileia, na serra de Neftali, Siquém, na serra de Efraim, e Cariate Arbe, que é Hebron, na serra de Judá. Na Transjordânia, ao leste de Jericó, separaram Bozor, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote de Galaade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Foram essas as cidades designadas para todos os israelitas e para o imigrante que estivesse vivendo entre eles, a fim de que nelas pudessem refugiar-se quem tivesse matado involuntariamente. Desse modo, não morreria pela mão do vingador do sangue antes de ter comparecido diante da comunidade. Aqui agora nós vamos entrar no capítulo 21, nós vamos falar ali sobre as cidades da família de Levi, dos levíticos, tá? Os chefes de família de Levi se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos dos israelitas, em Silo, na terra de Canaã. E lhes disseram: Javé ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para habitar, junto com seus arredores, para nossos rebanhos. Então, conforme a ordem de Javé, os israelitas de sua herança deram para os levitas as seguintes cidades junto com seus arredores. O sorteio saiu para os clãs dos Caatitas. Assim, os descendentes do sacerdote Arão, dentre os levitas, receberam por sorteio 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Os outros descendentes de Caate receberam por sorteio 10 cidades dos clãs da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio 13 cidades em Bazã, dos clãs da tribo de Issacar, da tribo de Neftali e da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Merari, conforme seus clãs, receberam por sorteio 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades junto com os arredores, fazendo sorteio como Javé havia ordenado por meio de Moisés. Aqui agora nós vamos ver ali, né, a divisão de terra por parte dos Caatitas. Da tribo dos descendentes de Judá e da tribo dos descendentes de Simeão, eles deram as seguintes cidades que vão ser designadas pelos nomes. Para os descendentes de Araão, pertencente aos clãs dos Caatitas, dentre os levitas, porquanto na primeira vez o sorteio saiu para eles. Deram Cariate Arbe, que é Hebron, na serra de Judá, com os arredores que a cercam. Arbe era o pai de Enaque. O campo da cidade com suas aldeias, porém, foi dado como propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Como cidades de refúgio para o homicida, deram aos descendentes do sacerdote Araão Hebron com os arredores, Lebna com os arredores, Jeter com os arredores, Estemo com os arredores, Olom com os arredores, Dabir com os arredores, Azã com os arredores, Jeta com os arredores, Bet-Same com os arredores. 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gabaon com os arredores, Gaba com os arredores, Anatote com os arredores, Almon com os arredores, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes descendentes de Araão, 13 cidades com os arredores. Os clãs levíticos dos outros filhos de Caate receberam por sorteio cidades da tribo de Efraim. Como cidades de refúgio para o homicida lhes deram Siquém com os arredores, na serra de Efraim, Gazer com os arredores, Sibsaim com os arredores, Bet-Oron
com os arredores, 4 cidades. Da tribo de Dan, Eutesse com os arredores, Gebatom com os arredores, Aialon com os arredores, Gat-Remon com os arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak com os arredores, Geblaão com os arredores, 2 cidades. Total, 10 cidades com os arredores, para os clãs dos outros filhos de Caate. Aqui agora nós vamos ver a parte ali dos descendentes de Gerson, beleza? Aos descendentes de Gerson, dos clãs levíticos, deram como cidades de refúgio para o homicida da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã com os arredores e Bet-Saara com os arredores, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion com os arredores, Daberat com os arredores, Jarmute com os arredores, En-Ganim com os arredores, 4 cidades. Da tribo de Aser, Masal com os arredores, Abidom com os arredores, Eucate com os arredores, Roobe com os arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali deram como cidades de refúgio para o homicida, Sedes na Galileia com os arredores, Amot-Dor com os arredores, Cartã com os arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, conforme seus clãs, 13 cidades com os arredores. Aqui agora nós vamos ver a parte ali de terra, né, para os descendentes de Merari. Aos outros levitas dos clãs dos descendentes de Merari deram da parte da tribo de Zabulon, Jequinaã com os arredores, Carta com os arredores, Dena com os arredores, Nalaol com os arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bozor com os arredores, Jaza com os arredores, Sedimote com os arredores, Mefaate com os arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram como cidades de refúgio para o homicida Ramote de Galaade com os arredores, Manaim com os arredores, Ezebom com os arredores, Jazer com os arredores. Total dessas cidades, 4. Total das cidades que tocaram por sorteio aos outros descendentes de Merari, conforme seus clãs, que pertenciam aos clãs dos levitas, 12 cidades. Total das cidades levíticas no meio da propriedade dos israelitas, 48 cidades com os arredores, cada uma dessas cidades incluía os arredores. Assim acontecia com todas essas cidades. Desse modo, Javé deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus antepassados. Então, Deus entregou a terra ali para os filhos de Israel, né, tudo aquilo que ele tinha prometido. Eles tomaram posse e nela se estabeleceram. Javé lhes concedeu repouso de todos os lados, conforme tudo o que havia jurado a seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir a eles. Javé lhes entregou todos os inimigos. Nenhuma coisa falhou de todas as boas palavras que Javé havia dito à casa de Israel. Todas se cumpriram. Então a gente vê aqui, né, aquela promessa ali que Deus havia feito para os filhos de Israel, ele cumpriu. Mostra aí que nós temos um Deus verdadeiro, né, que cumpre com as suas promessas, que cumpre com as suas palavras. E nós devemos pegar isso como espelho, né? Espelho do Senhor aí, devemos ser espelho do nosso Deus e cumprir com a nossa palavra também. Então a gente finaliza aqui com a leitura de hoje e espero aí que você seja um espelho de Jesus Cristo, que você seja um espelho do nosso Deus, do Criador de todo o universo e que você possa cumprir com a sua palavra também. Então vamos aqui fortes, né? Firmes e fortes para a gente cumprir com a nossa palavra de ler a Bíblia completa por um ano. Estaremos aqui de volta no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aí, mesmo sendo uma leitura um pouquinho diferente, mas estamos aqui para acabar com o livro de Josué. Nós terminamos aí no próximo vídeo, tá bom? Espero você. Um beijo, um abraço e que Deus abençoe muito você e a sua família. Até mais.